Oi, vamos conversar sobre ortodoxia do Chesterton. A gente vai conversar sobre o capítulo 2, que se chama O Suicídio do Pensamento. Estamos indo bem aos passos de formiguinha nesse livro, estamos caminhando igual uma tartaruguinha, saboreando o livro, entendeu? Aprendendo com ele e aprendendo muito e absorvendo a filosofia, sabe? Eu fiz uma primeira leitura do livro e agora estou voltando, estudando capítulo por capítulo e vou trazer aqui para vocês. A gente já tem o primeiro vídeo do primeiro capítulo, vou deixar o link aqui na descrição. Primeiro capítulo que se chama O Lunático, agora o capítulo 2 que se chama O Suicídio do Pensamento. E a gente vai conversar, então, sobre esse capítulo 2, tá? Juntamente, eu fiz a leitura de um conto do Gogol através do Kindle. Tem disponível no Kindle Unlimited, tá? E vale a pena a leitura. Diário de um Louco, do Gogol. Então, um russo aí para ilustrar muito bem na literatura o que o Chesterton tá falando aqui pra gente a respeito da filosofia, do uso excessivo da razão, que vai nos levar ao manicômio, e aqui é exatamente o que acontece. Esse homem, ele vai estar escrevendo ali no seu diário, e a gente vai acompanhar essa evolução de sua loucura até que ele vai parar no manicômio, acreditando fielmente que ele é o rei da Espanha. E a gente vê aqui todos os aspectos que o Chesterton está falando aqui sobre o uso excessivo da razão, sobre o ceticismo, sobre o excesso de questionamentos e aberturas e tal, e muito mais. Enfim, só leiam 30 páginas do continho que vai ilustrar muito bem isso aí pra gente. Eu li em um dia e você também vai conseguir. Porque se eu conseguir, você também consegue. Ortodoxia, então, é um livro aí que a gente vem estudando e que é um tanto quanto desafiador por conta de seus várias ideias assim que o Chesterton vai colocando aqui, que a gente tem que pesquisar e às vezes não é uma ideia simples de você entender, tá? Até aqui ele está criticando as filosofias, tá? Então ele fala que é uma passagem aí, uma visão grosseira do pensamento presente, é o que ele está fazendo até aqui. Que para nós não é nada grosseiro, ele faz de uma forma muito bem feita, com exemplos muito bons e divertidos, né, daquela forma da escrita dele que eu já mencionei para vocês. Aqui no Suicídio do Pensamento, o Chesterton vai continuar a defender, né, e caminhar para essa defesa de que a filosofia cristã é a única capaz de satisfazer a ordem e o caos dentro do homem. Então, o ser humano tem esse aspecto de ordem e caos dentro de si, e a única filosofia capaz de satisfazer essa ordem e esse caos é a filosofia cristã. É a única filosofia que funciona. É a única filosofia que, se você viver ela verdadeiramente, não vai te deixar louco, tá? Então, aqui ele começa a apresentar vários exemplos, assim, de questões do nosso mundo atual. Então, ele vai criticar mais pra frente o materialismo, a evolução, o pragmatismo. E, logo no começo aqui do capítulo, ele vai falar sobre as virtudes. Bom, o mundo, não é que ele não tenha virtudes, é que ele tem virtudes demais. Só que essas virtudes, elas são pervertidas. Elas estão vagando sozinhas. Então, o mundo pega uma virtude cristã isolada e defende aquela ideia de uma forma caricata, de uma forma errada, de uma forma grotesca. E aí ele nos dá exemplos. Então, por exemplo, você começa a atacar o cristianismo, você começa a atacar o catolicismo,
lembrando que o Chesterton, ele é católico, e ele fala que na Reforma Protestante que a verdade se perdeu. Na Reforma Protestante que a gente deixou de acreditar na verdade, de defender essas ideias verdadeiras. E o sistema religioso foi estilhaçado. E isso é o problema, né? Foi aí que começou todo o problema, porque quando você dá essa abertura para questionar uma verdade, todas as outras podem também ser questionadas. Então, o mundo moderno tem virtude demais. Ele pega antigas virtudes cristãs e pervertem elas e deixam elas vagando sozinhas. Então, por exemplo, você ataca o cristianismo falando, né, que né, é muito duro você às vezes ter que pedir perdão por seus pecados, né? Nossa, confissão, né? Confissão semanal, confissão a cada 6 meses, né? Nossa, isso é um absurdo, porque Jesus, ele pregou o amor e tal. Então, essa pessoa, por exemplo, ela pega a virtude cristã da caridade e fica possuída por uma ideia ainda mais fácil, né? Mais fácil, mais tranquila, muito mais prazerosa, né? De que você não precisa perdoar os pecados, né? É muito mais fácil você perdoar os pecados dizendo que não existem pecados a serem perdoados. E aí ele vai citar aqui vários autores ali da época dele, tá? E sempre tem aqui no livro, na nota de rodapé, quem foi aquela pessoa. Aqui ele vai citar o Sr. Blatchford. E eu identifico isso muito nas igrejas independentes atuais. Então, bom, se Jesus é amor, então não existe pecado, né? Você não precisa pedir perdão pelos seus pecados. Então, isso é o quê? É uma virtude cristã que foi isolada, sozinha e levada ali ao seu extremo, ao seu absurdo, né? E tal misericórdia de, bom, né? Não há pecados a serem perdoados, vai levar à pura anarquia. Vai levar, Chesterton fala, né? Tal misericórdia significaria a pura anarquia. E aí você acaba se tornando um inimigo da raça humana por ser demasiado humano. Então tá na humanidade demais, entendeu? Tu tá ali levando a caridade ao seu extremo e você tá sendo inimigo da raça humana. No final das contas, porque daí vira uma anarquia, você tá dizendo que não existem mais pecados, então não existe mais pelo que se arrepender, e aí não existe mais a graça, não existe mais a misericórdia, aí você começa a questionar tudo, e aí vira uma confusão, que é o que a gente vive hoje, tá? Aí ele apresenta também o outro extremo, que ele cita ali o Torquemada, que é a tortura em proveito da verdade. Então você vai torturar ali fisicamente os homens para chegar, de certa forma, a uma verdade, né? Mas aí você tá indo para o outro extremo, né? E isso também não tá errado, né? Também é uma anarquia, também é uma perversão de uma virtude cristã, né? Que é nós precisamos da verdade, né? E aqui ele cita, vou torturar as pessoas agora para encontrar a verdade, tá? Ele vai falar isso aqui bem no comecinho do capítulo. Vamos ver aqui. No outro extremo, podemos tomar o realista mordaz, que matou deliberadamente em si mesmo, todo gosto humano por belas lendas e pela cura do coração. Torquemada torturava as pessoas fisicamente em proveito da verdade moral. Zola torturava pessoas moralmente em proveito da verdade física. Mas no tempo de Torquemada havia ao menos um sistema que pudesse fazer com que a paz e a justiça se beijassem. Então, Torquemada foi o dominicano espanhol que ficou conhecido como um severo inquisidor.
Bom, esses a gente precisa conhecer, né? Émile Zola foi um célebre escritor francês. Destacou-se no caso Dreyfus com seu manifesto Jacques, no qual tomou parte na defesa do oficial militar judeu Alfred Dreyfus, falsamente acusado e condenado por traição da pátria. Nossa, tá quente aqui. Tá quente aqui, tava correndo um ventinho e agora parou. Bom, então, esses dois extremos aí estão falando pra gente, né, como que essas virtudes cristãs foram pervertidas e isoladas. Depois ele vai citar também a humildade, que foi pervertida. Um homem, ele deveria duvidar de si mesmo e não da verdade. E isso foi completamente invertido na sociedade atual, né, no tempo aqui de Chesterton já era, né. E, como assim? Porque o ser humano, ele acredita muito em si mesmo. O homem tá acreditando muito em si mesmo, né, vou ter confiança e tal. E tá deixando de acreditar na verdade, né? Tanto é que até essa palavra verdade já assusta o homem moderno, né? Que existe uma verdade? E, bom, essa é a humildade pervertida. Quando você, né, acredita muito em si mesmo e deixa de acreditar na verdade. Quando, no final das contas, a humildade é entender que você, né, é um ser humano aí que não sabe muita coisa, né? E existe uma verdade que deve ser buscada. Então, aqui nas palavras do Chesterton, nas bonitas palavras do Chesterton. Nos dias de hoje, um homem afirma aquilo que não deveria ser afirmado, ele mesmo. Duvida do que não deveria ser duvidado, a razão divina. Aí o novo cético, então, ele é tão humilde que duvida se pode aprender alguma coisa. E aí começa, né, o caminho ali da vaca pro brejo. Começa aí, né? Porque se você não pode aprender alguma coisa, então você não precisa, né, ir atrás. Não existe nada que possa ser aprendido. E começa a entrar aí esse nada, essa falta de sentido, também esse niilismo, né? Então, essa é uma falsa humildade. Uma humildade que vai fazer com que você não busque a verdade e é uma humildade que vai te paralisar. Quando, na verdade, a humildade é muito diferente, né? Você tem que acreditar nas ideias que você está buscando, na verdade que você encontrou, né? E também ter a humildade de que, muitas vezes, esse conhecimento é maior do que a minha própria cabeça. Aqui, de novo, nas palavras do Chesterton. A antiga humildade era um incentivo que evitava a inércia do homem e não uma pedra no sapato que impedisse a sua progressão. Vamos ver aqui na página 40. Pois a antiga humildade tornava um homem cético sobre os seus esforços, o que poderia fazer com que ele se esforçasse mais. A antiga humildade tornava um homem cético sobre os seus esforços, o que fazia com que ele se esforçasse mais. Mas a nova humildade torna um homem cético sobre os seus objetivos, o que o levará a abandonar completamente o esforço. Então, a diferença, né, nessa perversão aqui da humildade. Quando você é cético sobre os seus objetivos, né, não existe verdade, né? Não existe um objetivo que eu possa alcançar aqui na minha vida, não existem aqui virtudes de fato concretas, definidas, que eu possa buscar. Então, bom, não adianta eu me esforçar, pois isso não existe, né? Então, muito bom, assim, a forma que ele apresenta isso pra gente, e de fato a gente consegue enxergar isso na realidade, né? E eu acho muito interessante também que ele falou, bom, o seu ponto de vista deve ser o correto. Por quê?
Se você não acha que seu ponto de vista é o correto, então ele não deveria ser o seu ponto de vista. E de fato, sabe, às vezes a gente fica, né, eu acho, eu não tenho certeza, porque esse é o meu ponto de vista, não sei se realmente é isso. Mas, poxa, o seu ponto de vista deve ser o correto, senão ele não deveria ser o seu ponto de vista. Em algum lugar aqui ele fala, e é claro que o seu ponto de vista deve ser correto, caso contrário, não seria o seu ponto de vista. Estamos a ponto de produzir uma raça humana tão mentalmente modesta que chegar a duvidar da lei da gravidade, classificando-a como uma simples imaginação particular. Então, o homem moderno está em guerra contra a razão, aqui nas palavras do Chesterton. Depois ele vai falar sobre o laxismo, como é que a gente pronuncia essa palavra? Laxismo moderno. Laxismo. Então, laxismo pode ser. Que a tolerância excessiva, permissividade, a ausência de restrições morais. Aqui, segundo o Google. Né? E aí ele vai falar aqui do laxismo, que tem ali na nota de rodapé, né? Que eram clérigos anglicanos do século XVII, que eram extremamente tolerantes e liberais em relação às formas divergentes de culto e doutrina. E o laxismo moderno o intelecto humano é livre para se autodestruir. Um conjunto de pensadores, ao ensinar para a próxima geração que não há qualquer validade no pensamento humano, impede todo o pensamento posterior. E é o que está acontecendo, né? É o que aconteceu. Uma série de pensadores aí falaram, né? Ensinaram para a próxima geração que não existe qualquer validade no pensamento humano. É o que, se a gente não tomar cuidado, a gente pode levar para frente, né? Bom, não existe uma verdade, não existe o bom, o bem e o mal, não existe o certo e o errado, né? Então, afirmar que não há verdade no pensamento humano é, de fato, o suicídio do pensamento, que é o título aqui do capítulo que a gente está estudando. Então, a própria razão é uma questão de fé. Elas andam juntas. Se você quer ser um cético, então você tem que ser um cético completo. E aqui a gente vai ler a página 41 e o início aqui da 42, que vai ilustrar muito bem isso aqui pra gente nas palavras do Chesterton. Tá. Então aqui, como eu falei, né, impedir o pensamento posterior ao ensinar à próxima geração que não há qualquer validade do pensamento humano. É ocioso sempre falar da escolha entre fé e razão. A própria razão é questão de fé. É um ato de fé afirmar que nossos pensamentos têm qualquer relação com a realidade. Se você é meramente um cético, deve, mais dia, menos dia, se perguntar por que algo deveria dar certo, inclusive a observação e a dedução. Porque a boa lógica não pode ser tão enganadora quanto a má lógica. Não são ambas movimentos do cérebro de um macaco perplexo? O jovem cético diria, então o cético verdadeiro ia dizer, né? O jovem cético moderno diria: tenho o direito de pensar com os meus próprios miolos. Mas o antigo cético, o cético completo, né? O cético de verdade, que tem a filosofia do ceticismo e vive a filosofia do ceticismo, tá? Que isso, assim, não existe. Muita gente fala, mas não vive de fato de acordo com o que fala. O cético antigo, ele falaria o quê? Não tenho o direito de pensar com os meus próprios miolos. Eu não tenho sequer o direito de pensar. Então, ele já está ali esvaziado, né? Ele já questionou tudo, já fez todas as perguntas e não tem nenhuma resposta. Ele já tá no niilismo. Já tá ali na falta de sentido. Então, você é cético ou não?
se você quer ser cético, você tem que ser um cético completo, tá? Então, se você quer ser um cético, seja um cético completo. O ceticismo, ele começa a duvidar das autoridades, e quando a religião, ela se vai, quando você começa a duvidar da religião, quando você questiona essas autoridades, a razão, ela também está prestes a se esvair, pois a autoridade central é a autoridade do homem para pensar. Então, se você questiona as autoridades, você vai acabar questionando a própria autoridade do pensamento humano. E você vai cair de novo aí nesse ceticismo. Por isso que o Chesterton fala que as filosofias atuais possuem um toque de loucura suicida, porque ela mesmo prega algo que, se ela aplicar, vai virar aí essa roda dos ratos que não leva a lugar algum, né? Que acaba com tudo, de fato, assim, acaba com tudo. Então, ao destruir a autoridade divina com a morte de Deus, com essa, né, destruir a autoridade divina, nós destruímos a autoridade humana. Tá? E isso é, de fato, essa paralisação que acontece. E essas modos intelectuais, elas paralisam o pensamento. E aí o Chesterton vai desenvolver sobre o materialismo, sobre a evolução, sobre o pragmatismo, que são as filosofias que têm esse toque suicida. Porque não existem mais perguntas a fazer, pois já se questionou até a si mesmo. É insano homens que se perguntam se eles realmente existem. Bom, será que eu existo? Será que eu tô sonhando? Será que a realidade, de fato, é essa realidade aqui? Isso é loucura. Os homens se perguntam se há mundo, existe mundo, né? Isso é o ápice do ceticismo, né? Sei lá, tantas ideias malucas aí que existem, né? Já vi questionamentos assim, bom, na verdade, né, a Terra nem é desse jeito, o Sistema Solar nem é desse jeito, foi uma coisa aí que montaram pra não nos enganar. Tem cada coisa absurda, assim, que, bom, é insano. Então, se questionar sobre si mesmo, questionar sobre o mundo, questionar sobre essa realidade, a verdade que a gente enxerga, né, é o ápice do ceticismo, e a gente já tá nesse ápice. Para o Chesterton, o livre pensamento chegou ao seu ápice. O livre pensamento não é solução para nada. Nós já fizemos todas as perguntas, a gente não precisa de mais perguntas, nós precisamos de respostas. Tá? Nossa ruína mental é a razão enlouquecida. E enlouquecer é pensar milímetro por milímetro. Aqui a gente consegue ver a ilustração muito bem, né, no livrinho que eu citei para vocês aqui no início do vídeo. A vontade também termina na mesma destruição. Então, uma filosofia da razão, né, um racionalismo, vai nos enlouquecer. Também uma filosofia da vontade também termina nessa destruição e no vazio. Porque a vontade é, né, assim, eu vou fazer porque eu simplesmente tenho vontade, porque simplesmente isso me apetece. Ui, tá caindo as coisas. Porque isso simplesmente me apetece, porque isso simplesmente me dá prazer, porque eu tenho uma inclinação para isso. Essa filosofia da vontade também não funciona. Vamos ver aqui a página 50 e 51. Tá? E aqui, então, nesse capítulo 2, o Chesterton também tá apresentando aí pra gente esses erros filosóficos, tá? E depois, continua acompanhando aqui no canal, se inscreve aí para continuar acompanhando os próximos vídeos. A gente vai ver aqui, de fato, né, a solução que ele vai propor, que ele vai apresentar aqui pra gente, né? Que é essa filosofia que já tem mais de 2000 anos. E estamos simplesmente atrasados. Aqui na página 50. Então, um anarquista brilhante como o Sr. John Davison sente-se irritado com a moralidade comum e invoca a vontade.
de fazer qualquer coisa. Só quer que a humanidade deseje algo, mas a humanidade deseja algo, a moralidade comum. Ele se rebela contra a lei e conclama-nos a desejar qualquer coisa, mas desejamos algo, a lei contra a qual ele se rebela. Todos os adoradores da vontade, de Nietzsche ao Sr. Davidson, são, na verdade, completamente carentes de toda volição. Não podem desejar e mal podem pedir e aspirar. E, se for exigida uma prova disso, ela pode ser facilmente encontrada no fato de que sempre falam da vontade como algo que se expande e que se liberta. Mas a verdade é precisamente o oposto. Todo ato da vontade é um ato de autolimitação. Desejar agir é desejar a limitação. Nesse sentido, todo ato é um ato de sacrifício. Quando algo é escolhido, tudo mais é rejeitado. Nossa, isso daqui anota na testa. Quando algo é escolhido, tudo mais é rejeitado. Então, todo ato é um ato de sacrifício. Essa objeção que os homens dessa escola levavam contra o casamento é, na verdade, uma objeção contra qualquer ato. Todo ato é uma seleção e exclusão irrevogável. Seguir um curso de ação é abandonar todos os outros. Se você se torna rei da Inglaterra deve abandonar o cargo de sacristão impromptu. Se vai a Roma, precisa sacrificar a vida rica e sugestiva em Wimbledon. É a existência desse lado negativo ou limitador da vontade que torna quase tudo que dizem os anárquicos adoradores da vontade pouco melhor que o absurdo puro e simples. Por exemplo, o Sr. John Davidson diz não aceitar o não à vontade, mas é óbvio que esse não é somente um dos corolários necessários para se ter uma vontade. Quero ir à festa anual do prefeito e ninguém poderá me deter. O anarquismo roga-nos. Então, óbvio, se você tem uma vontade, você precisa dizer o não, né? Quero ir a uma festa anual do prefeito e ninguém pode me deter. O anarquismo roga-nos que sejamos artistas criativos e audaciosos, que rejeitemos todas as leis e limites. Mas é impossível ser um artista e rejeitar todas as leis e limites. A arte é limitação. A essência de toda pintura é a moldura. Se você desenhar uma girafa, é preciso desenhá-la com um longo pescoço. Se em sua ânsia criativa e audaciosa você se considera livre para desenhar uma girafa com um pescoço curto, irá, na verdade, descobrir que não é livre para desenhar uma girafa. No momento em que se adentra o mundo dos fatos, adentra-se num mundo de limites. É possível libertar as coisas de leis estrangeiras ou acidentais, mas não das leis de sua própria natureza, né? Então, existem as leis acidentais e as leis de sua própria natureza. Pode-se libertar um tigre de sua jaula, mas não de suas listras. Não liberte um camelo de sua corcunda, você pode estar libertando-o de ser um camelo. Não perambule por aí como um demagogo incitando que os triângulos se libertem da prisão de seus lados. Se um triângulo se liberta de seus lados, sua vida termina de forma lamentável. Alguém escreveu uma obra intitulada Os Amores dos Triângulos. Nunca li, mas estou certo de que, se os triângulos já foram amados, o foram por sua triangularidade. Este é, certamente, o caso em toda a criação artística, que é talvez o exemplo mais acabado da pura vontade. O artista ama suas limitações. Elas constituem a coisa que ele realiza. O pintor se compraz no fato de que a tela é plana. Então aqui, uma excelente apresentação aí, né, sobre essa questão aí da liberdade, do fato da necessidade, das limitações, né? E, bom, por exemplo, Tolstói, ele odeia todos os caminhos e Nietzsche ama todos os caminhos. Ambos estão numa encruzilhadas. Por quê? Se todos os caminhos são bons, então nenhum é bom, sabe? Então aqui 2 extremos, né? E depois ele vai trazer aqui bem no finalzinho do capítulo a Joana d'Arc, que ela escolheu um caminho e percorreu o caminho como um trovão.
Ela e a sua fé tinham uma unidade moral e utilidade secreta que foi perdida? Aí ele deixa essa pergunta, que provavelmente a gente vai ver, né, nos próximos capítulos, né? Ela e sua fé tinham uma unidade moral e utilidade secreta que foi perdida? Bom, vamos investigar aqui, né? Joana d'Arc, que escolheu um caminho e o percorreu como um trovão, tá? Até aqui, segundo Chesterton, o que ele fez foi uma visão, segundo ele, grosseira, do pensamento presente. E todos estão no caminho do manicômio. Então, todos esses aqui que a gente mencionou, né? Tudo aqui que a gente trouxe aqui no capítulo anterior e nesse capítulo, tá falando aí sobre esse caminho em direção ao manicômio. O uso da atividade mental até o abandono da atividade mental. Então, você usa a sua atividade mental para questionar todas as coisas, até que, bom, você já questionou tudo, então você abandona, porque não existe mais nada a ser questionado, não existe nenhuma resposta possível. Bom, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha feito aqui uma boa apresentação aqui das ideias do Chesterton. Claro que eu sempre recomendo que você leia e que faça não uma, mas 2, 3 leituras desse livro, que é o que eu vou fazer, voltar a estudar de forma mais minuciosa, mais pra frente. E se inscreve aí no canal pra gente conversar também sobre o próximo capítulo. Se você teve alguma percepção a mais sobre esse capítulo, se você entendeu algo que eu não apresentei aqui, não mencionei, deixa aqui nos comentários. Se você tem também algum material de apoio sobre esse livro aqui, vai ser muito bem-vindo aí para contribuir para nossa comunidade aqui no YouTube, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.